Boa tarde, irmãs. Boa tarde, irmãos. Que alegria poder estar mais uma vez aqui, nesta bendita Igreja do Senhor, juntamente com vocês. Mais uma oportunidade que nós temos de poder adorar, poder servir ao nosso Deus juntos. É um momento de grande alegria também podermos unir as nossas igrejas. Veja aquele... É tão difícil fazer isso muitas vezes e com a graça de Deus, através desse trabalho tão importante da SAF, nós temos essa oportunidade de rever irmãos queridos, de conhecer outros. Então é um momento muito abençoador para as nossas vidas e eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, pela vida do reverendo Fabiano também e por abrir as portas para que hoje nós estivéssemos aqui juntamente com vocês. Meus irmãos, eu quero trazer uma palavra de Deus hoje ao seu coração. Eu gostaria que, se possível, então você pudesse abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos. Lá em nossa igreja eu estou expondo este Evangelho e eu gostaria de usar o capítulo 1 do versículo 31 até do versículo número 35 ao versículo número 39, para que nós tenhamos um momento de reflexão através da palavra do nosso Deus e nós vamos ter esse trecho da Escritura Sagrada como base para aquilo que vamos aprender da palavra do nosso Deus. Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, do verso 35 ao verso número 39. Eu vou fazer a leitura, eu vou pedir para que as irmãs e os irmãos acompanhem em sua Bíblia a leitura do texto. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Eu quero fazer uma oração. Quero pedir para que, se possível, você possa fechar os teus olhos e nós vamos rogar a Deus para que Ele fale por meio do seu bendito Espírito Santo aos nossos corações. Oremos. Bendito Deus, nosso Pai, que alegria, Senhor, podermos estar aqui em Tua casa, nesta tarde, onde nós estamos celebrando, adorando, servindo ao nome santo do Senhor neste lugar. Que alegria, Senhor, poder rever estes irmãos, estas irmãs tão queridos por nós e podermos, ó Pai, partilhar deste momento tão abençoador, ó Pai, em nossas vidas. Nós nos alegramos, ó Pai, por ver as grandiosas coisas que o Senhor está fazendo, ó Pai, na vida do Teu povo, nas igrejas do Senhor. E nesta tarde, Senhor, nós queremos usar de parte desse momento para sermos alimentados por Tua palavra. Nós pedimos a Ti para que o Teu amado Espírito Santo, que inspirou o Teu servo amado João Marcos a registrar, ó Pai, ensinos tão maravilhosos, tão preciosos a respeito do nosso Salvador, que este mesmo Espírito venha falar profundamente com cada um de nós, e isto para a glória do Senhor. Assim nós oramos e pedimos a Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês. Uma pergunta genérica a todos os irmãos e irmãs aqui presentes. E essa introdução que eu vou dar aqui vai parecer um pouco com aquelas pessoas que gostam um pouco de séries, né, ou documentários como Animal Planet, né, que falam e que nos contam muito a respeito dos seres vivos. A pergunta que eu quero fazer para você é: você sabe qual é o animal que nada mais rápido? Alguém aí sabe? Quem souber, eu prometo até dar um presente. Não, a tartaruga está bem distante, né? Alguém sabe? Não. O nome do animal que nada mais rápido
É um animal chamado agulhão-vela. Talvez alguns de nós pensamos, é o golfinho. A baleia passou longe de nós, né? Quando nós pensamos. Mas, incrivelmente, o agulhão-vela, ele atinge 110 quilômetros por hora em nado. Ele teria, talvez, alguma dificuldade, né, em transitar ali em São Paulo, principalmente nas grandes rodovias ali, né, Fabiano? Onde há ali muita restrição no que diz respeito à velocidade. Mas este é um animal marinho que atinge esta capacidade de um nado de 110 km por hora. Segunda pergunta. Você sabe qual é o animal que corre mais rápido? Essa é fácil. Alguém sabe? Ele está aí dentro do campo dos felinos, né? Opa, alguém? Quase. Está dentro da família. Mas é o guepardo. O guepardo. Um animal bem imponente, né, que muito semelhante aí ao leopardo, lembra, né, um pouco em sua estética, ele atinge 100 km por hora em apenas 3 segundos. Impressionante, não é? Deus criou uma variedade tão extraordinária na sua criação que nos impressiona nas suas capacidades. Mas, por último, a última pergunta que eu faço a você. Você sabe qual que é o animal que voa mais alto? Alguém aí sabe? Não. Dou-lhe uma? Alguém sabe? Não? Olha, se você acertar esse, de fato eu daria um presente para você. O nome do animal que voa mais alto é abutre de Rupel. Eu não sei se é Rupel ou Ripel, porque é um termo alemão, então me perdoem aí se eu não souber pronunciar a expressão de forma adequada. Mas o abutre de Rupel, incrivelmente, ele atinge a altura de 11 mil metros. 11 mil metros. Só para você ter uma ideia da dimensão, né, de como esse animal ele atinge grandes alturas, o Monte Everest ele tem mais ou menos 9 mil metros de altura. Este animal consegue sobressair a altura do próprio Monte Everest. E talvez vocês perguntem, mas como é que descobriram que ele pode voar em tamanha altitude, atingir tamanha altitude? Muito simples. Um dia ele bateu num Boeing. Um dia ele bateu em um Boeing. E foi comprovado, então, que ele estava voando em alturas, né, em limites de alturas muito semelhantes ao que um Boeing voa. Isso é impressionante, não é, meus irmãos? Mas a pergunta mais importante dentro disso é, você sabe qual é o único animal que tem as 3 capacidades juntas nele mesmo? Alguém aí sabe? Opa, alguém falou aí. O pato, muito bem, Jacera, você merece uma caixa de bis. O pato, ele corre, ele não corre essas coisas, mas ele tem, né, uma capacidade de correr. Ele devia orar muito se ele encontrasse, né, se ele se deparasse com o guepardo, né, ele deveria pedir misericórdia para o Senhor se ele se encontrasse diante de um guepardo. Mas o pato corre, não é lá essas coisas, mas ele corre. O pato também voa. Ele não atinge grandes alturas assim, como o abutre de Rupel, mas ele voa 1 metro e alguma distância ali considerável. Mas o pato, além dele correr, dele voar, o pato também sabe nadar. Ele não é também aquele exímio nadador, assim como muitos de nós. Inclusive eu ouvi ali na hora que eu estava na van algumas pessoas falando sobre nadar e dizendo que não sabiam nadar muito bem. Então talvez você se equipare aí ao pato, né, na forma como você nada. Mas, o que isso tudo que eu trouxe aqui para vocês de informação tem a ver com esse texto? O pato ele é muito interessante porque ele tem uma característica muito peculiar a cada um de nós. O pato ele sabe fazer muitas coisas, ainda que não muito bem. Mas o grande problema do pato, que se assemelha muito com cada um de nós, é de que o pato não sabe estabelecer prioridades para a sua própria vida. O grande problema do pato é lidar com prioridades, estabelecer prioridades. E parece que este é um grande problema dentro da vida humana. Nós vivemos em um mundo assim, que nós podemos dizer e considerar que a gente se assemelha em um certo sentido com o pato, porque nós vivemos em um mundo onde nós estamos adequados a fazer muitas coisas. Nós vivemos em um mundo multitarefa.
onde as pessoas querem fazer muitas coisas, querem realizar muitas atividades. Mas a grande questão é que muitas vezes muitos de nós queremos fazer muito e nos encontramos muitas vezes cansados, abatidos, ansiosos em um certo sentido e com uma espiritualidade, eu posso dizer para vocês, minhas irmãs e meus irmãos, muito vazia, às vezes, pela falta de capacidade que nós temos de estabelecer prioridades para as nossas vidas. É por isso então que esse texto da palavra de Deus, ele é um texto muito profundo e necessário para cada um de nós que queremos entender bem como estabelecermos prioridades. E eu digo isso para você, porque este texto, essa narrativa que nós acabamos de ler do Evangelho de Marcos, ela fala a respeito da vida devocional de Jesus. Isso pode até nos impressionar em um certo sentido, porque nós estamos falando do próprio Filho de Deus. Mas lembre-se, acima de tudo, de que nós estamos falando de uma pessoa que constitui-se em si mesmo duas naturezas. Jesus, ele é humano, 100% humano, mas Jesus também é divino. E em sua humanidade, Deus decretou que o seu Filho aprendesse, exercitasse a sua mente e, inclusive, a sua própria espiritualidade. Você se lembra, por exemplo, que o autor da carta aos Hebreus, ele chama de Jesus de o autor e consumador da fé. O autor e o consumador da fé. O que nos lembra, então, de que, de fato, Jesus, ele, enquanto em carne, nos dias da sua carne, ele teve que aprender a determinar prioridades segundo a própria vontade do Pai. Por isso, então, quando nós lemos essa passagem, nós percebemos que nós estamos dentro do dia de Jesus. Se você pegar o capítulo 1 aí do Evangelho de Marcos, e fizer uma leitura inicial a partir do seu verso de número 21, você vai perceber que nós estamos dentro do dia de Jesus. Em 13 versículos apenas, Marcos ele estabelece aqui para nós como foi o dia do nosso Redentor. O dia de Jesus começou com o ensino. O texto, a partir do verso 21, diz que Jesus entrou em Cafarnaum em dia de sábado e logo foi a ensinar dentro da sinagoga. Jesus participava dos elementos do culto dos judeus, assim como Jesus, ele exercitava a espiritualidade juntamente com os demais naquele lugar. E fora dada uma oportunidade, diz o texto sagrado, para que Jesus ensinasse dentro daquela sinagoga. O que não muito demorou para que daquelas pessoas, um dos membros daquela sinagoga, fosse acometido por espíritos demoníacos. Então Jesus começa ensinando, mas agora Marcos nos diz que Jesus, ele também está libertando. No mesmo dia, essas coisas estão acontecendo. E não apenas o fato de Jesus ter que lidar com uma pessoa possessa de um espírito demoníaco, e você pode ter aqui a dimensão de que isso era algo que custava muito do emocional e das forças de Cristo Jesus para lidar com situações humanas. Fora isto, o texto bíblico continua nos dizendo, a partir do verso de número 29, de que Jesus realizou muitas curas, diversas curas. Diversas pessoas tomadas das mais diferentes enfermidades, acometidos por várias delas, foram até Jesus e o texto diz que Jesus a todas as curou. Se você é alguém que trabalha com pessoas, trabalha com a figura humana, você sabe o quão desgastante é ter que lidar com a figura humana. Trabalhar com pessoas. Isso é algo extremamente cansativo. E milhares de pessoas se aglomeravam ao derredor de Jesus para buscar de Jesus alguma coisa. Seja algum milagre, alguma possibilidade de encontrar em Jesus algum caminho, algum motivo para o viver, alguma novidade estava ali concentrada na pessoa de Jesus. Então pessoas iam aos montes até Jesus. Mas depois de um dia tão cansativo, como fora o dia de Jesus, nós poderíamos pensar o seguinte: um dia como esse seria um bom dia daqueles para a gente poder relaxar e dormir muito bem. Gastar um bom tempo com descanso,
com cama, né, e com tantas outras coisas que poderiam trazer um certo conforto, tanto para o coração como para o corpo. Mas como Jesus ele iniciou o seu novo dia? O dia se findou, e o texto bíblico diz para nós que a alta madrugada está entrando. Para os judeus, a madrugada ela começava a partir do pôr do sol, ou seja, às 6 da tarde. Esse era o início da madrugada, muito diferente de nós, do ocidente, do mundo ocidental, onde 6 horas até meia-noite é um tempo que você consegue ainda realizar muitas coisas, fazer muitas coisas. Mas para os judeus, a partir das 6 horas, você entraria na madrugada. Jesus se encontra, meus irmãos, provavelmente aqui, na terceira vigília da noite. A última parte, da noite de Jesus, entre as 3 horas da madrugada para as 6 da manhã, para a entrada do novo dia. E o texto bíblico diz para nós que Jesus ele se levanta em alta madrugada e ele vai para um lugar deserto e ali ele vai orar. Parece aqui, meus irmãos, que Jesus ele tem um hábito que ele é muito comum, presente na vida do hebreu, na vida de um judeu. Se você já leu o Salmo 119, tem um versículo lá, que é o versículo 147, onde o salmista diz que ele antecipa o alvorecer, ele antecipa a manhã para buscar ao Senhor. Antes que alvoreça, antes que entre a alvorada, ele vai até a presença de Deus. Parece que esse era um hábito. Era habitual do judeu manter uma relação muito íntima com o seu Senhor dessa forma. E parece que Jesus está preservando aqui, dentro da sua própria vida, esse hábito um tanto quanto comum na vida de um judeu. Mas, tendo isto em nossas mentes, eu quero trazer aqui algumas lições que eu aprendo com Jesus sobre prioridades, que eu queria que você também aprendesse comigo nesta tarde. Que tipo de lições sobre prioridade nós aprendemos com Jesus? Para modelar a nossa vida devocional. Uma boa pergunta, quando nós lemos esse texto, é: como está a nossa vida com Deus? Quais são as suas prioridades? Havia um teólogo inglês do passado, chamado Martin Lloyd Jones, que ele dizia assim: diga-me quais são as suas prioridades, que eu então te direi o que domina o seu coração. Diga-me quais são as prioridades que você tem na sua vida, e eu posso dizer então para você o que verdadeiramente domina o seu coração, dizia Martin Lloyd Jones. Por isso é tão importante a gente olhar para esse texto e ver em Jesus quais eram as prioridades dele. Então a primeira prioridade de Jesus que eu encontro nesse texto é a prioridade da comunhão. Olha que interessante que Marcos diz assim, olha, tendo se levantado, alta madrugada, saiu Jesus, foi para um lugar deserto e ali Jesus orava. Jesus orava. Você já ouviu, meu irmão e minha irmã, falar na chamada medicina preventiva? Alguém aqui já ouviu falar disso? Uma vez em uma palestra, eu participava de uma palestra onde um grande professor da área, biólogo, dizia que nós, aqui brasileiros e talvez muitos outros aí no mundo afora, temos uma grande dificuldade em lidar com a nossa saúde. Com a nossa saúde. Principalmente, eu digo, os homens. Homem só vai para o médico, só vai para o hospital quando a coisa está feia mesmo. Quando chega o momento da extrema unção, que tem que chamar o padre para ir levar a extrema unção. Aí o homem vai para o hospital, em última instância. As mulheres são mais precavidas, mais cuidadosas nesta parte. Mas o que a chamada medicina preventiva ela nos ensina? Ela ensina o seguinte, que quando nós não vamos ao médico periodicamente, nós não estamos cuidando da nossa saúde, nós estamos cuidando da doença. E isso é perigoso. Não ir ao médico periodicamente faz com que você entenda que você não está cuidando bem da sua saúde, você está tratando apenas da doença. E é por isso que muitas pessoas às vezes se encontram em estado terminal porque não visitaram periodicamente o médico para fazer uma análise ali para ver se todos os minerais adequados estão corretos ali dentro do seu corpo,
para verificar o sangue e tantas outras coisas que nos são úteis. Mas o que isso aqui tem a ver com o texto? Parece que Jesus ele tem uma espiritualidade preventiva, se assim eu posso dizer. Jesus era daquele que estava em comunhão com o Pai, porque ele compreendia a importância do cuidado da sua própria saúde espiritual. O cuidado que ele deveria ter com o seu próprio coração, com a sua espiritualidade. O texto diz aí para nós que Jesus, ele sai de alta madrugada. Você encontra 3 vezes Jesus orando, curiosamente, dentro desse evangelho. Você encontra Jesus orando nessa narrativa, em que horário? De madrugada. Você pula lá para o capítulo 6 de Marcos, você encontrará lá um dos versículos mencionados por Marcos, que diz que depois de Jesus multiplicar pães e peixes, e também depois de um dia extremamente cansativo, Jesus se põe a orar novamente. Em que horário? Em que tempo? De madrugada. E quando você chega lá no final desse evangelho, capítulo 14, você se lembra de que Jesus está dentro de um jardim, chamado Getsemane, né? O lugar da prensa, o lugar onde Jesus seria esmagado em sua alma antes de ir para o Calvário. E ali Jesus, na alta madrugada, ele ora ao Pai dizendo: se possível, passa de mim esse cálice, contudo seja feito não a minha, mas a tua vontade. Em todas essas passagens, você encontra Jesus orando de madrugada. Isso é curioso para nós, né? É claro, meus irmãos, que na leitura que nós fazemos da Escritura, nós não entendemos que Jesus está estabelecendo aqui para nós um horário determinado para que nós venhamos a orar. De que toda oração feita na madrugada, ela é mais adequada do que qualquer outra oração que nós façamos em qualquer outro horário do dia. Tem até aqueles que brincam, fazem brincadeiras como: olha, se você orar na madrugada é melhor porque a fila é mais curta. Já ouviu isso? A fila é mais curta. Poucos ali vão se interessar em entrar na alta madrugada para orar. Mas nós sabemos que existem irmãos e irmãs muito piedosos, piedosas, que fazem isso, que têm essa prática com virtude em suas vidas. Contudo, o grande ponto do texto para nós é mostrar que Jesus estabeleceu uma prioridade. Era assim que Jesus iniciava o seu dia. A comunhão com Deus, o Pai, na vida de Jesus, ela era a absoluta prioridade da sua saúde espiritual. Não apenas isto, é interessante que o texto diz que Jesus foi para um lugar deserto. O deserto aqui, a palavra, não é aquela mesma, não é o mesmo termo que Marcos usa lá no início do capítulo 1, quando Jesus ele vai para o deserto para ser tentado pelo diabo. É o mesmo termo, só que usado aqui dentro de um outro tipo de contexto. A palavra aqui ela tem o significado de um lugar isolado, de um lugar de quietude. O que demonstra aqui para nós que, quando estabelecida a prioridade da comunhão com Deus, eu entendo então de que dentro do meu dia deve haver momentos de quietude e de solitude diante da presença de Deus. A solidão, ela é algo complicado. Ela chega até a se tornar, em algum sentido, uma certa doença para a vida, a solidão. Mas a solitude, ela é benéfica. Existem momentos dentro da vida cristã em que nós temos que aquietar o nosso coração e se apresentar diante de Deus. E parece que é exatamente isso que Jesus está fazendo aqui. E não apenas isso, Marcos diz, e ali ele orava. E ele usa uma forma verbal aqui que nos dá a entender de que não era uma oração que tinha um início simples, um meio simples e um fim simples. Aquela oração que, como a gente diz, a gente faz apenas dentro da régua, para compor o nosso dia. Não. A palavra usada por Marcos aqui, ela dá uma ideia de algo que é deleitoso para Jesus. A oração para Jesus não era perder tempo, assim como também a oração para Jesus não era algo cansativo, algo penoso, mas para Jesus estar em comunhão com o Pai era um deleite para a vida.
E talvez uma boa pergunta, lendo um texto como esse, é: por que Jesus, o Filho de Deus, tinha que orar? Ele é o próprio Filho de Deus. É claro que agora nós já temos um entendimento um pouco mais pleno de que Jesus tinha que exercer espiritualidade. Mas o grande ponto por detrás desse texto é de que oração não é apenas para pedir coisas para Deus, mas é para amar a Deus. É para se deleitar na graça, na glória de quem Deus, o Pai, o é. Exatamente isso que Jesus está fazendo aqui. Jesus, ele ama o Pai, e estar na presença do Pai para Jesus é algo muito agradável, aprazível de estar na presença do Senhor Deus, o seu Pai. Eu não terei tempo de fazê-lo aqui com você nessa tarde, esse exercício, mas eu gostaria que você começasse a ler os evangelhos e perceber o quanto os evangelistas se preocupam em falar da atividade de Jesus vinculada à sua vida de oração. Talvez um dos evangelhos, se não, por sinal, o maior dos evangelhos que fala a respeito da vida de Jesus, é o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas. Neste evangelho você encontra concentrado ali a vida espiritual de Jesus, a vida de oração de Jesus. Jesus iniciou o seu ministério orando, quando no seu batismo. Jesus orou para entrar na tentação e ser tentado pelo próprio diabo. Jesus orava quando ele iria tomar grandes decisões em sua vida, como, por exemplo, escolher 12 homens para substituí-lo em seu próprio ministério terreno. Você já pensou nisso? Que desafio para o nosso Redentor. Escolher 12 homens e capacitá-los para que eles mesmos se tornassem o seu substituto. Então Lucas 6,12 diz que Jesus orou uma madrugada inteira para tomar essa decisão. Jesus orou no Monte da Transfiguração, quando diante dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, preparando-os, dando um preparo visual para eles sobre a glória futura. Jesus estava ali orando, e eu acho interessante que o texto diz assim, que estava tão agradável o ambiente junto a Cristo, que Pedro chegou a dizer para Jesus: bom é estarmos aqui, talvez louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Lembra da música? Talvez ela veio de Pedro. Pedro se sentiu tão agradável naquele lugar com Jesus, desfrutando da glória de Jesus, que ele disse: bom é estarmos aqui, bom é estarmos aqui. Talvez a mesma sensação que você sentiu quando foi em um acampamento e ficou concentrado ali alguns dias, apenas na presença do Senhor, apenas na comunhão do Senhor, distante de toda a correria, né, e do ambiente que nos cerca. Mas quando nós chegamos ao fim dos evangelhos, lá está Jesus orando antes de ir para a cruz, orando na cruz para com o Pai, dizendo: nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Isso era uma oração que o filho, na tenridade, ele fazia para o seu pai. Era uma oração que determinava o descanso do cuidado de um filho para com o seu pai. Jesus orou na cruz. E Jesus orou também depois da sua ressurreição, antes de ir para os céus. E a palavra de Deus diz que Jesus está agora à destra do Pai, diz o apóstolo Paulo em Romanos 8,34, intercedendo incessantemente por cada um de nós, que somos sua igreja. Uma vida imersa na comunhão com o Pai. Isso é saúde, isso é bem-estar para o coração. Jesus era precavido. Jesus sabia que estar em comunhão com o Pai, estar bem com o Pai, estar com uma saúde espiritual adequada, faz bem para a vida. Faz bem para a vida. Faz bem para a alma. Essa era a prioridade de Jesus. Mas há duas rapidamente que eu quero deixar com você, para que eu possa concluir com você essa mensagem nessa tarde, que são interessantes de serem observadas no texto. O versículo número 36 e 37 aí diz para nós que Jesus também tinha a prioridade da sua missão. As coisas do reino de Deus, as coisas de Deus, eram mais importantes para Jesus do que quaisquer outras coisas.
Parece aqui que Pedro, Simão Pedro, ele fora tomado, pela pressão da vida. Ele queria, parece que, pressionar Jesus a fazer as coisas que ele gostaria que Jesus fizesse. O texto diz assim: procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam, provavelmente seu irmão André, e juntamente com seu irmão André, Tiago e João, que estavam também na casa de Jesus, como diz o início da narrativa. Estavam ali no encalço de Jesus. Aonde está Jesus? Nós queremos alguma coisa de Jesus. Tem gente dos montes vindo aqui a essa casa para receber um milagre, para receber uma cura extraordinária. Aonde está Jesus? Jesus tem que trabalhar. Talvez pensou Pedro. E tem que realizar. Tem atividade para fazer. Você já parou para pensar que nós somos muito semelhantes a Pedro? Nós estamos pressionados pelas situações da vida, nós estamos preocupados, não com o amanhã, que é domingo, mas a nossa cabeça já está lá na segunda. Nós já estamos pensando lá no problema do trabalho que ainda nem chegou. E então Pedro, ele é para nós simbolicamente aqui essa figura da pressão da vida. Mas para Jesus, as suas prioridades não são regidas pelas prioridades humanas, pelas prioridades dos homens, mas as suas prioridades são regidas por aquele que está lá em cima, o Pai Celestial. Então as coisas do reino de Deus para Jesus são muito mais importantes. Elas deveriam ser também para a nossa vida, para nós que queremos construir uma família melhor. Antes de pensar em dar um bom emprego ou uma boa faculdade para o seu filho, você como pai, você como mãe, você deveria estabelecer a prioridade de cuidar da saúde espiritual do seu filho, porque o reino de Deus é mais importante. Antes de pensar no pão que eu vou ganhar através do trabalho, que é um fruto da graça de Deus também sobre a nossa vida, isso é providência de Deus, eu deveria pensar muito bem no que eu vou fazer com aquilo que eu estou ganhando do Pai Celestial para beneficiar aqueles que são do reino de Deus. Você se lembra de que Jesus disse? Busquem em primeiro, e primeiro lá é em ordem mesmo de importância, em ordem de relevância. Busquem em primeiro lugar o reino celestial e todas estas coisas, comida, bebida, roupa, que são aquelas coisas básicas que Deus, Ele promete dar para você. Ele não diz que Ele dará um carro novo para alguém, Ele não diz que Ele vai te dar um trabalho onde você vai ganhar uma fortuna. Se Ele o fizer, Ele vai fazê-lo para que Ele te torne generoso para a glória dEle. Mas se Ele não fizer, Ele vai dar para você, por sua providência, o que te é necessário, para que você entenda o que é primordial, para que nós entendamos o que é primordial. A missão para Jesus é o mais importante. E a missão de Jesus é obedecer ao Pai e estabelecer o seu reino na terra. Mas a terceira e última prioridade que eu gostaria que você visse comigo nesse texto, ela está concentrada aí no versículo 38 e 39. A parte final da narrativa, quando Marcos diz assim: Jesus, porém, lhes disse. Esta é a resposta de Jesus à pressão do apóstolo Pedro, juntamente com outros demais. Jesus disse: vamos a outros lugares, a povoações vizinhas. Agora preste bastante atenção nesta expressão: a fim de que eu pregue também ali, pois para isso eu vim. Qual é a prioridade de Jesus? É a prioridade da sua vocação. Jesus sabe o motivo pelo qual ele veio ao mundo. Jesus sabe o motivo pelo qual ele passou a existir como homem, o motivo pelo qual ele se fez carne. Jesus desceu do céu à terra para viver a vontade do Pai, para cumpri-la. Essa é a vocação de Jesus. Esta é a vocação de cada um de nós. É a coisa mais importante saber quem é você. Essa é a grande pergunta do existencialismo, né? Dentro do campo da filosofia, essa é a pergunta mais importante: quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? Aonde você obtém essas respostas existenciais? Qual é o motivo da minha existência? Qual é o motivo de eu viver? Qual é o motivo de Deus me dar tempo para a vida?
E sabe onde você vai encontrar a resposta para essas perguntas aí existenciais? Em oração. Em oração. Foi orando ao Pai que Jesus compreendeu muito bem quem Ele é, o motivo do porquê Ele desceu dos céus até a terra e o motivo pelo qual Ele deve viver todos os seus dias até o último em que Ele tem que cumprir uma missão, cumprir uma obra, que é a obra de entregar a sua própria vida na cruz do Calvário em lugar de um povo, em favor do pecador. Eu queria nessa tarde que você pensasse o que de fato tem sido a sua prioridade. Quais são as nossas prioridades? O que está em primeiro lugar em nossas vidas e que tem regido o nosso coração? Uma das coisas assim mais preciosas em Jesus, nosso Redentor, que eu aprendo caminhando e andando com Cristo pelos evangelhos, é de que Jesus era a expressão da plenitude da alegria, da felicidade. Eu falei aqui sobre filosofia, né? Dentro da área da filosofia, a grande pergunta também é: aonde encontrar verdadeira felicidade? Aonde encontrar verdadeira alegria? Jesus, ele tinha plena alegria. Jesus tinha o mesmo relógio que você e eu temos, mas Jesus sabia usar muito bem as horas do seu dia. Jesus trabalhava como você trabalha, e eu digo para você que Jesus trabalhava muito mais do que todos nós juntos aqui. Talvez se Jesus estivesse um tempo tão contemporâneo como o nosso, diante de WhatsApp e tantas outras coisas, onde toda hora fica chegando mensagens, talvez Jesus fosse o dos mais requisitados dos homens, se não o maior deles. Mas Jesus encontrava tempo no seu dia para cuidar da sua saúde espiritual. Hoje o grande problema das pessoas que vivem doentes no mundo em que a gente está, ansiosas, tristes, cansadas, abatidas, o grande problema delas é que elas são como patos. Elas sabem fazer muitas coisas, mas elas ainda não aprenderam a estabelecer prioridades para a sua própria vida. E é com a vida de Jesus, o nosso Salvador, que nós aprendemos que existem coisas absolutamente mais importantes, que trazem saúde e bem-estar para a alma, que fazem bem para o coração. Que nessa noite, aliás, que nessa tarde ainda, que nós possamos pensar nisto, de que a prioridade da comunhão ela é importante, de que a prioridade da missão, saber que as coisas do reino de Deus, que as coisas realizadas para o Pai e no Pai, são mais importantes do que todas as outras. E saber a prioridade da minha vocação, quem eu sou e o motivo do porquê eu existo, me tornará uma pessoa feliz, uma pessoa melhor, uma pessoa saudável para a glória de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Que a palavra do Senhor ela esteja em nossos corações, que ela nos ajude a estabelecermos nesse dia valores maiores do que talvez aqueles que têm dominado o nosso coração. Diga quais são as suas prioridades e eu posso dizer para você o que está dominando o seu coração. Que ele seja dominado pela vontade do Pai. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Quero fazer uma oração, vou passar depois para a Jaqueline a palavra. Se você puder ficar de pé no seu lugar para nós orarmos. Oremos. Bendito Deus, nosso Pai. Aplica, Senhor, a Tua palavra em nossos corações. Nós verdadeiramente, ó Deus, queremos, desejamos ter o nosso coração preenchido com as coisas celestiais, com as coisas do alto, com aquilo que vem da presença do Senhor, ó Pai, para beneficiar a nossa alma e o nosso coração. São nessas coisas, ó Pai, que nós queremos concentrar o nosso tempo, as nossas vontades, todo o nosso ser. Se porventura algum de nós nessa tarde, ó Pai, se encontra cansado, abatido, pressionado pelas coisas deste mundo, que possamos encontrar nesta tarde
um lugar especial, um lugar deserto, um lugar habitual, aonde nós estaremos sempre ao lado do Senhor, se deliciando, ó Pai, da Tua presença, buscando da Tua graça, do conforto, do Teu bendito amor, que sempre nos estão disponíveis em todos os momentos. Por isso, ó Pai, nós pedimos isto a Ti. Cremos que o Senhor pode mudar os nossos hábitos, mudar as nossas virtudes e fazê-la para a glória do Senhor. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.